Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Primeiramente, antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a todos que deram feedback sobre essa... Na verdade, eu já usava o microfone, só que ele ficava mais afastado, esse mesmo, e não aparecia na tela. Então, agora trouxemos ele um pouco mais para perto, para ver se o som melhorava, tornava-se mais claro, sempre importante para o som, não é? Para a imagem também. E recebemos o feedback que está melhor assim, então vamos deixar assim o microfone, ok? No dia de ontem, excepcionalmente, nós não gravamos o Gotas e o projeto 15 minutos. Quem acompanha diariamente deve ter percebido, e eu peço muitas desculpas, mas por motivos de força maior, digamos assim, não pudemos gravar ontem, mas cá estamos hoje para continuarmos aqui. Então vamos hoje à mensagem de número 143 do livro Palavras de Vida Eterna, e o título da mensagem é Ao Clarão da Verdade. Ao clarão da verdade. Porque a verdade é como a luz, dissipa as trevas da ignorância. Palavras destacadas por Emmanuel são de Paulo de Tarso, escrevendo aos Efésios. No capítulo 5, no versículo 8, diz-nos Paulo: Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Muito lindo, né? Vamos combinar. Muito lindo. Porque noutro tempo éreis trevas. Então, moralmente, não havia essa consciência das leis de Deus, principalmente no que se refere ao valor à vida, ao respeito à dignidade humana e tudo o que diz que se relaciona com as leis de Deus. E o homem vivia muito embrutecido, violento. Ainda vemos violência no mundo, mas nada comparado a alguns poucos milênios atrás. Então, Paulo vai nos lembrar disto, de um tempo onde estávamos ainda desconhecedores da luz, que é a verdade e que é, então, essa, vamos dizer assim, essa, em várias palavras, mas a melhor mesmo é essas leis de Deus. Estão em nós e cada vez mais vão vindo à flor da nossa consciência. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então, se antes as trevas nos dominavam da ignorância, a partir do momento que tivemos as duas primeiras revelações, revelação das leis de Deus, luz entre nós, os 10 mandamentos, depois o Evangelho, e temos também ainda a doutrina espírita, nos trazendo outras tantas luzes. Agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque se a verdade nos clareou o espírito na compreensão e no favorecimento a um discernimento mais amadurecido das escolhas que nos convém, se não fizermos essas escolhas, era melhor então que a luz não tivesse brilhado para nós, não é?
Porque se antes alegávamos ignorância, agora não há o que alegar a nosso favor. Vai haver indiferença, vai haver descaso, invigilância, mas não ignorância. Então, Paulo exorta-nos a andarmos de acordo com aquilo que nos ilumina o discernimento, a luz da verdade. Emmanuel comenta as palavras de Paulo da seguinte forma: curiosas estatísticas mencionam aproximadamente as cotas de tempo que a criatura humana despende com a vigília e com o sono, com o trabalho e com o entretenimento. Então, muitas pesquisas são feitas sobre isso mesmo, não é? O tempo que se gasta em cada uma dessas coisas da nossa rotina diária. Lembrando aqui que vigília é quando estamos acordados, não é? Continua Emmanuel. Muito importante para cada um de nós, porém, um balanço pessoal de quando em quando acerca das horas gastas com lamentações prejudiciais. Então, aqui ele está acrescentando outra coisa que também consome o nosso tempo e que, consumindo o nosso tempo para as coisas úteis, nós deveríamos estar usando o tempo em coisas úteis, estamos desperdiçando, então, o nosso tempo, reclamando do que temos à frente para resolver e para lidar. Não adianta reclamar, está ali, é realidade. Então, vamos lidar com isso. Temos dificuldade? Vamos pedir ajuda, tanto para os nossos pares encarnados, quanto ao alto também. Também é cabível isso. Óbvio, diz Emmanuel, óbvio que quase todos nós atravessamos obscuros labirintos antes de atingirmos adequado roteiro espiritual. Então, a verdade chega até nós e nós imediatamente, entendi tudo, a partir daí, caminho reto, acima, à frente. Não é assim que acontece, e é isso que ele está destacando. Óbvio que quase todos nós atravessamos obstáculos labirintos antes de atingirmos adequado roteiro espiritual, aquele que nos convém. Em múltiplas circunstâncias, erros e enganos povoaram-nos a mente com remorsos e arrependimentos tardios. O que são arrependimentos tardios? Aquele que a gente demora, aquele erro que a gente demora a se arrepender, mas lá, um belo dia, mas lá, um belo dia, nos arrependemos. Isso, todavia, não justifica choro estanque. Então, não adianta a gente ficar chorando aquela história do leite derramado, né? Arrependido, culpado, ok. Arrependido, percebemos? Estamos arrependidos é porque reconhecemos o erro. Ponto para nós. Isso leva a maior parte do tempo, é isso. Corrigir, muitas vezes, leva muito menos tempo do que reconhecermos o erro. Nos arrependermos. Ou seja, duas fases essenciais para a terceira. E embora pareça que a terceira nos consome por demais, afinal, não é? Expiações, desafios vão nos chegar para enfrentarmos. Esse primeiro desafio que vai acontecer dentro de nós, no âmago da nossa alma, olharmos para aquilo e dizermos para nós mesmos: foi mal.
Agora eu entendo. Não quero mais fazer isso. Estou arrependido. Foi muito errado o que eu fiz. Foi muito errado o caminho que eu tomei. Uma coragem enorme, coragem moral para assumirmos isso. E o que é a coragem moral? Que virtude é essa? A humildade. A humildade. Reconhecer que erramos. Às vezes não é tão simples quanto parece. Nos arrependermos, ou seja, não diminuirmos o erro. Não ficarmos passando panos quentes e dizer, não foi também, eu errei. Sim, eu errei. Mas também não foi assim, né? Então, acho que ainda não cheguei bem à conclusão, né? Porque se eu começar a me defender, daqui a pouco eu acho que o erro nem foi lá essas coisas. Então, sim, eu reconheço o erro, me arrependo. Me arrependo não quero repeti-lo. Me arrependo não quero repeti-lo. E vou estar atento e me esforçar para não repetir. Eu vou reparar. Eu vou transformar aquele erro em acerto. Eu vou transformar o demérito em mérito. O descrédito em crédito. E sobre o descrédito, muitas vezes quando erramos, e a gente, né? Acertar a gente acerta, mas quando erra a gente ainda capricha. Lá atrás. Então muitas pessoas, quando elas percebem o erro, assumem o erro, se arrependem, muitas vezes elas ficam muito mal com elas mesmas. Muito mal. E passam até a desenvolver complexos de culpa, de menos-valia, de descrédito com elas mesmas, inconsciente. Se sabotam, acham que não fazem nada certo, acham que não têm direito de serem felizes e não sabem por quê. Olha, se a causa não está nesta vida, está numa outra. Mas se Deus me favoreceu estar aqui mais uma vez, é porque Ele não ia me jogar aos lobos, esses lobos que estão dentro de nós mesmos, não são lobos externos, não. Se Ele nos deixou vir para cá, é porque nós temos condição de enfrentar as lutas desta vida. Não as lutas que eu ainda vou enfrentar em outras, porque não estou forte o suficiente para enfrentar nesta ainda. As lutas desta vida foram muito bem pensadas pelos amigos espirituais que nos secundam no nosso trabalho evolutivo. Foram muito bem pensadas. Elas têm que ser lutas onde nós, ao enfrentá-las, podemos ser bem-sucedidos. Isso é justo, não é? Não seria justo enfrentarmos lutas onde não poderíamos ser bem-sucedidos. Então, se estamos aqui, é porque Deus nos favoreceu com recursos para enfrentarmos as lutas desta vida. Sim, neste planeta que abriga espíritos imperfeitos, ainda com uma boa dose de imperfeição, ou seja, eu não sou um ponto fora da curva. Eu não sou o errado desse mundo e todo mundo é muito legalzinho. Não. Os bons deste mundo não são tantos. Né? Na verdade, é bem a minoria, porque nós ainda estamos saindo dessa escuridão aqui. Já estamos com luzes, sim, as luzes suficientes para reconhecermos a diferença entre o erro
e o acerto. Então vejamos aqui. Isso, todavia, não justifica o choro estanque, ou seja, vamos ficar chorando, arrependido, Senhor, arrependido, Senhor, arrependido. Olha só, o Senhor diz, já entendi, você está arrependido, eu já entendi isso. Vamos trabalhar, vamos superar, vamos acertar, vamos reparar, vamos seguir em frente. Já viu que errou, já se arrependeu? Agora então, vamos lá, segue adiante, vai. Vamos trabalhar para mudar. E não ficamos ali, meia culpa, meia máxima culpa. Já passou essa fase já passou. Agora nós sabemos que depois do erro vem o arrependimento e depois do arrependimento vem a reparação. Simples assim. Simples de entender. Nós sabemos que fazer exige-nos muito esforço, não é? Mas é assim mesmo. Motorista sensato, diz Emmanuel, não larga um carro atravancando a pista, porque haja perdido os freios ou sofrido desajustes. O desleixo deporia contra ele, acrescentando-se ainda a circunstância de criar com isso perigoso empeço ao trânsito. Então, se há um problema no carro, qual é a primeira coisa que o motorista faz? E olha que eu não tenho carta, né? Carteira de motorista. A primeira coisa que o motorista faz, vai para acostamento, para não ser risco para os outros motoristas. Motorista sensato. É possível tenhamos estado em trevas até ontem. Provavelmente, quedas tenebrosas ter-nos-ão assinalado experiências transcorridas. Achávamos-nos, contudo, na condição do viajor que jornadeia circulado de sombras, tropeçando aqui e além, sem o preciso discernimento. Hoje, no entanto, que tudo se faz claro em derredor, fujamos de dramatizar desencantos ou fixar desacertos através de queixas e recriminações que complicam e desajudam ao invés de simplificar e auxiliar. Foco. Sem estendermos a história, objetividade. Um senso mais prático. Ai, mas isso é muita insensibilidade, porque tudo é muito difícil. Sim, tudo é muito difícil. Mas como dissemos antes, se aqui estamos, é porque podemos. E só vamos enfrentar as provas e expiações que estejamos preparados para enfrentar. Ai, mas fulano passou por uma prova e não estava nada preparado para enfrentar. Porque quando veio a época de se preparar para a prova que viria no futuro, não se preparou. Então, se nós estamos aqui, sabemos que vamos passar por provas em várias matérias e não nos preparamos para as provas, não estudamos para as provas, ora, as provas vão chegar. Não adianta eu dizer para o professor, olha, professor, eu não estudei. O professor diz o quê? Então, se você não estudou, não se preocupe, você não terá que fazer prova nenhuma. Vamos esperar você estar preparado para fazer a prova. É isso que acontece? O professor vai dizer o quê? Não estudou? Eu só lamento. Então, vai ter uma nota de alguém que não estudou. Mas não se preocupe, porque se não for bem sucedido, não tem problema. Repete de ano. Pronto.
para a segunda, se diz, para a segunda época, presta uma nova prova mais à frente. Então, nós sempre vamos ter oportunidades de repetir as nossas provas. Mas não porque elas sejam muito difíceis, ou melhor, dificílimas, quase assim, impraticável resolver isso, fazer isso, conseguir isso. Não é impraticável, é praticável sim. Agora, é praticável com esforço, é praticável com perseverança, é praticável com foco, com seriedade, com comprometimento. Ah, não, hoje não, depois que eu vou deixar para a próxima encarnação, a gente é mortal. Para que essa pressa? Não tem pressa, ninguém nos apressa. Só a nossa consciência nos apressa. E a principal, se não a principal, porque a dor moral é talvez mesmo a principal, sem dúvida, de termos essa certeza de que, puxa, eu podia ter conseguido, vou ter que fazer de novo. Igualzinho o estudante que não estudou. Mas o que dói mais? Porque o estudante que não estudou, o espírito que não se esforçou, viu os seus afetos indo para frente. E ele não. Fica lá atrás. E a amargura de ver todo mundo indo para frente porque passaram na prova. Uma parte tristíssima do livro Nas Voragens do Pecado. Espírito Charles, mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira, exatamente sobre ela. Ela é uma personagem do livro e no final toda a sua família, pela qual ela fez loucuras, cometeu atrocidades por causa dessa família, do que aconteceu com essa família, que ela não perdoou o que aconteceu com a família dela. Mas a família dela saiu dessa vida, ou daquela vida, melhor dizendo, como espíritos corajosos e iluminados, mas ela não. Então, o final do livro é exatamente quando a família vai para uma instância superior e ela não. E ela recebe palavras de carinho, de estímulo, de fortalecimento para que se esforçasse a fim de que no futuro voltassem a estar juntos. Então, esse é um momento muito amargo, de vermos os nossos afetos seguindo adiante e de sabermos que podíamos estar com eles, mas não nos esforçamos para isso. E não tem como nós ficarmos justificando porque não vai colar na nossa consciência isso. Emmanuel continua. Vamos repetir, provavelmente quedas tenebrosas ter-nos-ão assinalado experiências transcorridas. Achávamos-nos, já lemos, não é? Contudo, na condição do viajor que jornadeia, circulado de sombras, tropeçando aqui e ali sem o preciso discernimento. Hoje, no entanto, que tudo se faz claro em derredor, fujamos de dramatizar desencantos ou fixar desacertos através de queixas e recriminações que complicam e desajudam ao invés de simplificar e auxiliar. Assevera Paulo refletidamente, porque noutro tempo éreis treva, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. E ele nos termina dizendo assim: raras pessoas conseguirão afirmar
que desconhecem as tentações e os riscos do nevoeiro, mas todos nós, presentemente transformados ao clarão da verdade, podemos caminhar trilha adiante, renascidos na alvorada do conhecimento superior para o trabalho da luz. Vou reler. Raras pessoas conseguirão afirmar que desconhecem as tentações e os riscos do nevoeiro, mas todos nós, presentemente transformados ao clarão da verdade, podemos caminhar na trilha adiante, renascidos na alvorada do conhecimento superior para o trabalho da luz. Esse é o nosso Emmanuel. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos que jorram sobre nós, Senhor, em oportunidades, em revisitas às dificuldades nas quais não fomos bem-sucedidos no passado. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que retornam aos nossos caminhos, pelas lições que não concluímos e que retornam aos nossos passos. Abençoa-nos, Senhor, para que estejamos vigilantes, nos lembremos da prece. Abençoa o nosso anjo guardião Jesus, os nossos amados, famílias, igualmente todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles, Senhor, encarnados ou desencarnados que neste momento estejam em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.